Vou já colocar a primeira aula já de uma vez. Bem, senhores e senhoritas, né? Vamos começar a nossa aula de hoje aí. Inicialmente, né, que a gente vai ver hoje as sessões 4.1 e 4.2, tá? A sessão 4.1, gestão da informação e do conhecimento, e a gestão 4.2, BI, Business Intelligence, ok? Então, inicialmente, né, a gente vai aí dar um boa noite aí, que hoje já é terça-feira, né? Nossa penúltima aula, não é isso, senhores? Fernando, boa noite. Fernando Barbosa. Boa noite, professor. Bom? Tudo bom? Tudo tranquilo aí? Todo mundo com saúde? Beleza, graças a Deus. E aí? Graças a Deus. Então tá bom. Vamos que vamos. Tá. Edson, boa noite. Edson? Fernando Félix, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Todo mundo com saúde aí? Todo mundo com saúde, tudo em paz, e aí? Que bom, graças a Deus. Aqui também. Só a vontade de sair de casa que tá doida, mas vamos que vamos. Nem me fala, hein? Vontade de uma bagunça, né? De gente, né? É Mas bom demais. vamos que está quase acabando. Espero que, acho que Belo Horizonte, se Deus quiser, vai terminar isso aí, se Deus quiser. Vai sim. Tá certo. Boa noite, então. Fernando Henrique, boa noite. Boa noite, professor Joia. E como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza, todo mundo com saúde? Graças a Deus, todo mundo sim. Então tá bom. Então continuamos aí. Karina, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde? Graças a Deus, todo mundo com saúde. E a família também? Graças a Deus, todo mundo bem. Então, tá Naquela bom. vontade de sair, mas vamos que vamos. Calma, professor, daqui a pouco vai Marcos poder sair à Pimenta, vontade. se Deus quiser, viu? Marcos Pimenta, boa noite. Boa noite, professor. Suave? Tudo bom? Bom, graças a Deus. E aí, como é que tá? Então tá bom, graças a Deus, tudo bem. Todo mundo com saúde, hein? Graças a Deus. Então tá bom. Patrick Vieira, boa noite. Só errou meu sobrenome, mas fora isso, boa noite. Siqueira, nossa senhora, isso é que dá o cara ficar muito tempo dentro de casa, cara. O cara já consegue, começa a pular umas letras. Desculpa, viu, Patrick? Tá tranquilo. É mal de mineiro ficar comendo letra mesmo. É, foda, né, cara? A gente acaba comendo as letras aí, né? Já não tem boteco para ir comer os tiragostos, tem que comer as letras, não te falo o nome dos caras. Verdade. Beleza, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo, cara? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá? Isso, graças a Deus, tudo bem, cara. Continuamos assim, se Deus quiser. Tá bom, um abraço. Tainan, boa noite. Tainan? Opa, boa noite, professor. Tudo tranquilo? Boa noite, tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá? Graças a Deus, tudo bem, cara. Família, saúde, tudo ok? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Na bom. paz. Valeu, boa noite. Tiago, boa noite. Boa noite, professor. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, graças a Deus, e aí? Graças a Deus, tudo bem. Então, vamos que vamos. Vitor Braga, boa noite. Boa noite, professor, beleza? Tudo bom, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí? Todo mundo com saúde? Graças a Deus, professor, aí por aí. Graças a Deus, tudo bem, cara. Estamos Então, terminando tá essa pandemia, se Deus quiser. Tá Tá acabando. certo. Ô, professor, e semana Tá que vem vai ter acabando. aula mesmo, normal? Como é que é? Semana que vem tem nossa aula, sim, cara. Vocês têm disciplina online? Tem alguma disciplina totalmente online? Não, né? Tem uma. Tem? Tem As uma. provas. Eu vou falar um pouquinho do calendário aqui, então. Daqui a pouco eu falo do calendário aqui e a gente acaba de comentar. Mas a minha disciplina tem sim, porque é só a partir do dia 4. Tá certo? Ah,
Não, beleza então, professor. Tranquilo. Eu vou abrir o calendário aqui e a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá? Beleza. Beleza, então. Um grande abraço aí. Abraço. Wallace, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo jóia. Todo mundo com saúde aí? Tudo ok? Sim, graças a Deus. Tudo certo. Ah, então tá bom. Beleza, então vamos continuar aí. Bom, senhores, né? O material eu já postei, certo? Deixa eu abrir aqui o calendário, só para a gente poder conversar sobre isso aí. Calendário, né? Hoje, dia 26 de maio. Né? Então, a gente está aqui no dia 26 de maio, certo? No dia 26 de maio, né, tem aula. Depois aqui, ó, a avaliação oficial do segundo bimestre das interativas, ela começa dia 4, quinta-feira. Então, terça que vem, a gente ainda tem aula, tá? Terça que vem, normalmente, né, quando a gente está no presencial, vai ser uma pena, a gente ia para um boteco, eu pagava 2 caixas de cerveja. Mas, como essa turma foi uma turma que teve o azar de não ter esse prazer de tomarmos uma cerveja no boteco, né? É uma puta de uma sacanagem, vocês não acham? Ué, professor, mas a gente pode ir, ué. Você pagar. Né? Pois é, cara, eu normalmente, toda turma, quando eu dou a última aula, eu falo assim, não, vamos pro boteco tomar uma cerveja, né, e fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas aí eles vão meter o coronavírus, como é que eu faço? É uma sacanagem com a turma de vocês, aí. Aí é bravo, aí não vai ter reflexão. Não vai ter reflexão, então não pode ter prova, não. Professor, eu Como é acho que é? que todo mundo passar o em gel na mão e sair de máscara, dá pra combinar esse trem aí, viu? Só fazendo estacionamento. Eu acho que dá, né? Se não tiver reflexão, não pode ter prova, não, professor. Bravo demais, é doido. O quê? Se não tiver o quê? Se não tiver reflexão tomando um no boteco, não pode ter prova, não, ué. Pois é, cara. A reflexão normalmente ela é uma revisão, né, de tudo aquilo que a gente viu. E com certeza é muito bem quista pelos alunos, né? Com certeza. Não, mas tá certo. Aí o que acontece? Dia 2 a gente tem aula, aí no dia 9, né? Aí a gente não tem aula, porque é avaliação interativa, e depois no dia 16 é a nossa avaliação oficial. Essa avaliação oficial, ela vai ser uma avaliação oficial pela internet, né? Provavelmente será igual esses quiz que eu dou para vocês, tá certo? Só que eu acredito que deva ser um quiz um pouco mais longo, né? Eu vou pegar umas questões de todos os quiz que a gente fez aí, vou juntar um tanto aí, umas 20 questõezinhas aí, sobre a matéria toda, né? E aí a gente vai fazer esse quiz. Obviamente que eu vou fazer igual na outra, né? Vou tomar aí uma linha de corte, isso aí vai ser bem tranquilo, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilo aí. Tá certo, senhores e senhoritas? Alguma dúvida em relação ao calendário? Ô, professor. Oi. Os quiz antigos, a gente consegue estar fazendo esse de novo? Eu tenho que ativá-los, cara, porque esses quiz aí, quando ele só funciona quando eu ativo ele, entendeu? Ah, sim. Mas aí a gente pode combinar, por exemplo, na semana que vem, eu tento ver se eu consigo juntar um quiz com todos, entendeu? E aí a gente faz ele, ou então a gente ativa ele, a gente pode marcar aí, por exemplo, no dia, sei lá, no dia 9, a gente fala pelo WhatsApp aí, às vezes no dia 9 à noite eu ativo esses quiz e passo para vocês refazerem eles, por exemplo. Entendeu? Pode ser. Tá? Beleza, a gente combina isso aí, não tem problema não. Beleza. Beleza? Ok. Então tá certo, senhores. Mais alguma dúvida sobre o calendário? Ô, professor, a Oi. data de volta às aulas estava marcada para o dia 1º de junho. Então, pode assumir que todas as provas serão online mesmo, né? Que vai ser adiado. Sim, cara, infelizmente nós não fomos liberados ainda de voltar, não, cara. Eles devem mandar para vocês, até porque eles já mandaram para a gente, né, que as provas, por exemplo, as provas online, vocês farão todas via internet mesmo, entendeu? Porque as disciplinas online, elas eram presenciais, as provas finais, né? E agora não vai ser mais, não. Então, ela vai ser pela internet também.
Até por isso que eles pediram para a gente não dar aula entre o dia 4 e o dia 10, né? Porque aí vocês vão fazer essas provas aí. Eles devem mandar maiores orientações para vocês de como que vão ser feitas essas provas. Entendi, obrigado. Beleza? Certinho, senhores e senhoritas, mais alguma dúvida? Bom, então vamos, né? Vamos para a nossa aula aí. Vou tirar aqui o Teams aqui da minha tela, para a gente já começar a aula. Todo mundo viu aí que a aula já está postada, tudo ok? Alguém viu, senhores? Conseguiram lá pegar a aula? Sim ou não? Vi sim, já até Sim, baixei. Deu certo aqui. Já? Beleza. É a unidade 4, sessão 1 e sessão 2, tá? Que a gente vai ver hoje, ok? Bom, senhores e senhoritas, vamos lá então, iniciando a nossa aula então, né? Primeira coisa que a gente vai ver, etapa 4, né? Gestão da informação e do conhecimento. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver um pouco da gestão da informação e do conhecimento. Bem, isso aí a gente tem visto desde o início da nossa disciplina, né? Nas primeiras aulas lá, a gente falou muito de dado, de informação, de conhecimento, né? Falou de sistemas transacionais, sistemas gerenciais, né? Então, toda a nossa disciplina ela está sendo em volta da gestão da informação e do conhecimento. Então, para iniciarmos o estudo de gestão do conhecimento, precisamos entender o que é o conhecimento, né? O que a gente chama de conhecimento? Quando eu chego e falo assim, ó, você tem conhecimento nisso? O que seria esse conhecimento? Também precisamos entender como que a gente alcança esse conhecimento, né? E para alcançar o conhecimento, a gente tem um caminho, que é o quê? Qual que é o caminho, senhor? Você sabe, é dados. Qual que é o próximo? Falem comigo aí. Senhores e senhoritas. Hã? Informação. Informação. Isso. Então, é dados, informação, e depois da informação é o quê? Conhecimento. É o quê, senhores? Conhecimento, né? Nós estamos falando isso desde o início da nossa disciplina, certo? Vamos lá. Vamos verificar um pouquinho das definições de cada um. Primeiro, o que é dado, né? O dado é um elemento, né? Um símbolo, uma sequência de símbolos, quantificado ou qualificável. Tudo aquilo que podemos atribuir uma quantidade tudo aquilo que podemos atribuir uma quantidade pode ser considerado um dado, né? Então, um dado é, por exemplo, a idade do Ivan. O Ivan tem 30 anos. Pô, beleza. Isso é um dado, tá ok? Ótimo. Informação. A informação é uma abstração informal que se faz acerca de um conjunto de dados que atribui um significado maior para esses dados. Ela é uma abstração informal, pois ela é feita individualmente por cada um. Quer dizer, para cada um, esse dado tem uma informação diferente, né? Então, quando eu falo lá que esse dado, Ivan tem 30 anos, alguns podem falar assim, não, Ivan é velho. Outros, pô, Ivan é novo. Não, Ivan só tem 30. Não, Ivan está acabado. Não, Ivan está conservado. Então, para cada um, ela pode vir como um tipo de informação, certo? E o conhecimento? O conhecimento é um elemento de caracterização mais delicada. É informação que passa pela experiência pessoal e íntima da pessoa que o possui. Um exemplo, né? O Ivan tem 30 anos, é um dado, tá? Uma informação é, não, ele é velho. Um conhecimento fala assim, pô, eu já tive lá nos 30. Não, lá nos 30 era bom por causa disso, daquilo outro. Então, essa é a diferença. A diferença é, o dado é um valor. A informação é alguma coisa que você tem ali, que você acha ou não acha. E o conhecimento é você transformar essa informação com uma experiência que você já viveu, que você já esteve, para transformar isso aí no conhecimento. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida em relação a esse tipo de explicação de dado, informação e conhecimento? Tranquilo. Senhores, estou esperando os senhores falarem comigo, por favor. Tranquilo, Não me tranquilo. abandonem.
Não me abandonem aqui nessa sala, tá bom? Continuamos, então. Na gestão do conhecimento, o ser humano é o principal, né? Quando a gente fala de conhecimento, a gente vai falar do principal ser humano. Por quê? Porque tem que ter a experiência, ok? A experiência de ter vivido aquela informação. A gestão do conhecimento é uma disciplina humana, apesar das ferramentas de tecnologia ajudarem muito a consegui-lo. Então, o que acontece? Ela é uma disciplina humana, né? O humano é o principal, mas eu tenho ferramentas de tecnologia que, obviamente, ajudam a gente a conseguir esse conhecimento. A gestão do conhecimento é uma atividade que depende principalmente das pessoas. Tá? Então, quando a gente fala de gestão do conhecimento, né, ele vai ser dependente total das pessoas. Os principais desafios a vencer na gestão do conhecimento são: primeiro, a dificuldade da organização ter a ciência do conhecimento que tem. Porque a organização, normalmente, ela não sabe o que ela realmente sabe, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente sabe, mas a gente não tem aquela consciência, né, de que aquilo ali é importante. Nossa, isso aqui eu sei, isso aqui é um conhecimento importante. Porque muitas vezes você sabe e faz ele, né, mecanicamente, ok? A dificuldade de se encontrar informações existentes na organização. Normalmente a organização tem conhecimento sobre um negócio, mas eu não tenho informações lá na organização que me dê um embasamento para este conhecimento, tá certo? Eu não tenho nada escrito, nada documentado, eu não tenho nada de como tirar esse conhecimento. Normalmente eu só consigo tirar esse conhecimento com o quê? Com pessoas. Né? Acontece muito da gente chegar, beleza, lá no meu setor, fulano de tal é o cara lá que trabalha, ele sabe tudo. Beleza, mas como assim? Não, se eu tenho alguma dúvida, eu ligo para ele e falo: ô Zezinho, quebra o galho aqui para mim, cara, como é que faço aqui? Não, faço assim, beleza, valeu. Ótimo. Mas será que tem alguma coisa que o Zezinho escreveu sobre isso? Como fazer? Sobre esse conhecimento? Normalmente não tem. Tá? Então, isso é uma grande dificuldade, né, na gestão do conhecimento aí, em relação às empresas. Outra coisa, lições são aprendidas, mas não são compartilhadas. Né? Então, o que acontece? A gente vai lá, apanha, né, com alguma coisa para fazer algum processo, aí a gente vai lá e consegue. Puta merda, consegui resolver isso aqui, ó. Beleza. Você compartilhou com alguém? Não. Não compartilhou, não documentou. E aí, o que acontece? Acontece com o seu colega vai ter a mesma dificuldade. Né? Então, você não tem essa questão de compartilhar essas lições aprendidas aí. A organização não tem controle sobre quem sabe o quê. Né? Normalmente, você não sabe assim, beleza, esse processo aqui, como é que faz? Não, esse processo aí é feito. Tá, mas quem é que tem o conhecimento sobre esse processo? Quem é que realmente faz esse processo? Tá? Então, normalmente, essa organização não tem isso. Tá? Então, quando ela não tem isso, ela não tem os processos bem definidos, não tem responsabilidades bem definidas, e aí, obviamente, ela não tem uma gestão do conhecimento do negócio que ela exerce bem definido. As dimensões do conhecimento nas organizações. Para que possamos gerenciar o conhecimento, devemos ver como se comporta esse conhecimento no que tange de algumas propriedades, né? Algumas dimensões. Então, aqui eu estou falando que é o seguinte, para que a gente possa gerenciar, a gente tem que conhecer todas as dimensões, né, que vai tanger essas propriedades do conhecimento, certo? Então, vamos lá. A gestão do conhecimento se preocupa com 3 dimensões, né, 3 propriedades. Primeiro, a natureza. Segundo, a disponibilidade. E terceiro, o valor. Dúvidas aí, senhores, até o momento? Sim ou não? Não. Não. Tranquilo? Não, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos falar das dimensões. Primeira dimensão aí do conhecimento, natureza. O que é natureza? É um conhecimento tácito. Né? O que é um conhecimento tácito? É um íntimo, é um adquirido pela experiência, é uma de difícil expressão. Né? Então, quando a gente fala assim, não, o cara tem um conhecimento tácito, o que é isso? O cara sabe fazer.
né? O cara adquiriu ali tantas vezes que ele foi fazendo, ele começou a ter esse conhecimento, tá certo? Então, eu tenho conhecimento tácito ou explícito, tá? Que é aquele aprendido com o auxílio de outra pessoa, que é aquele que é de fácil expressão, alguém ensinou para ele, tá? O tácito ele é mais difícil, né? Por quê? Porque a pessoa aprendeu sozinha. O explícito não, o explícito alguém ensinou para ele. Então, é mais fácil, certo? Então, isso é a dimensão natureza. A dimensão disponibilidade. Tem uma perguntinha bacana. De que forma o conhecimento é disponibilizado na instituição? Então, a disponibilidade é como que eu tenho esse conhecimento disponibilizado na instituição, né? Aonde está escrito aquele processo, o que tem que fazer, quem é responsável, para onde eu tenho que mandar as informações, de onde que eu tenho que buscar essas informações. Então, isso é a dimensão de disponibilidade. E tem a dimensão de valor. A dimensão de valor é qual resultado quantificável pode ser gerado por meio do conhecimento, de um conhecimento qualquer. O que quer dizer isso? Quer dizer, quanto que eu ganho de tempo, quanto que eu ganho de valor, né, de financeiro, quanto que eu ganho de agilidade em cima desse conhecimento, desse processo. Tá? Então, eu tenho natureza, tenho a disponibilidade e tenho o valor. A natureza é como que eu fiquei que eu aprendi, né? Eu tenho a disponibilidade, que é onde que está escrito, e tenho o valor, quer dizer, o que melhora aquele processo, o que melhora aquele conhecimento. Ok, senhores? Até então, posso passar para frente? Ok, pode passar. Pode. Pode, beleza. Estratégias, então, para a gestão do conhecimento. As estratégias de gestão do conhecimento devem ser constituídas no sentido de atingir 3 categorias de objetivos. Obviamente, né, os 3 que a gente tem que atingir. Primeiro, objetivos normativos do conhecimento. Tá? O que seriam esses objetivos normativos do conhecimento? Eles vão buscar identificar os valores empresariais e comportamentos individuais que sejam relevantes para que a empresa seja competitiva de forma duradoura, quer dizer, a longo prazo. Então, quando a gente fala de objetivos normativos, eu estou começando a identificar o quê? Valores empresariais e comportamentais mesmo, tá? O que seria isso? Como que a pessoa trabalha, né? Como que funciona aquele processo e o que aquilo ali me traz, né, de benefício. Tem os objetivos estratégicos do conhecimento. Eles vão buscar identificar formas para se converter o conhecimento disponível em sucesso de negócio, bem como identificar novos conhecimentos necessários para o crescimento da empresa. Então, quando a gente fala de objetivos estratégicos, eu estou falando de quê? Estou falando de converter aquele conhecimento que a gente tem, né? Aquela agilidade de fazer, conhecer o processo, em o quê? No sucesso do meu negócio. Né? Então, o que aquele conhecimento vai trazer para mim de estratégia para que eu possa ser uma empresa que eu tenha o quê? Eu tenha um conhecimento maior em cima do meu negócio, né? De onde a empresa atua. Ok, senhores? Tranquilo aí até o momento? Tá tranquilo. Beleza. E quando eu vou falar de objetivos operacionais, né? Obviamente, eu vou buscar operacionalizar o conhecimento disponível, já identificado na condução dos projetos e operações da empresa em seu dia a dia. Certo? Então, eu tenho 3 tipos aí Eu tenho 3 tipos de estratégias para a gestão do conhecimento. Quais são as 3? Vamos lá. A primeira qual que é? Objetivo operacional. A segunda, objetivo o quê? Estratégico. E a terceira, normativo. Ok? Normativo, eu estou falando de coisas individuais, né? De conhecimento individual de cada um. A estratégia, eu estou falando do conhecimento do todo, para melhorar a estratégia, para a empresa crescer. E o operacional, eu falo do conhecimento em relação ao operacional mesmo, né? Na condução dos projetos e operações do dia a dia da minha empresa. Ok, senhores? Tranquilo?
Tranquilo, tranquilo. Beleza. Beleza. Sobre estratégias para a gestão do conhecimento, cada um dos 3 conjuntos de objetivos devem gerar ações dentro da instituição, de forma que o conhecimento seja de fato um recurso que auxilie a instituição a ser efetiva em suas ações, né? Então, cada um vai pegar uma parte, obviamente. Quando eu tenho normativo bacana, tenho o gerencial, né? Eu tenho ali o estratégico, né? O estratégico que eu estou falando, né? O gerencial não, o estratégico. Também ok. E o operacional ok, obviamente, que ele vai fazer o quê? Que a minha empresa seja uma empresa com uma gestão do conhecimento muito melhor e eu possa, né, cada dia crescer mais aí. Para que a instituição possa criar uma estratégia de gestão do conhecimento, nós temos 5 questões que vão auxiliar bastante para a gente poder fazer isso. Quais são? Vamos lá. Primeira questão. Os stakeholders, né? O que são stakeholders? Vocês lembram? O que são stakeholders, senhores? Ninguém sabe, não? Estou aguardando, senhores. O que são stakeholders? Lembro não, professor. Não? Todos aqueles que têm... Nossa, eu esqueci a palavra aqui. Que estão dentro do projeto, né? Que tem algum objetivo no projeto, né? Que precisam, que necessitam do projeto. Eu esqueci agora a palavra aqui, eu sempre falo essa palavra, não vou lembrar. Os stakeholders são todos aqueles que se relacionam com o projeto, tá ok? Então, quando a gente fala de stakeholders, né, em especial os executivos, colaboradores e acionistas, têm a ciência da importância do conhecimento para o sucesso da instituição? Então, essa é uma pergunta importantíssima. Se os meus stakeholders, né, todos aqueles que têm algum relacionamento com o projeto, né, que têm interesse a palavrinha, todos aqueles que têm interesse no meu projeto, eles têm ciência da importância do conhecimento, da importância desse conhecimento ser um sucesso para a instituição, tá? Então, primeira coisa, porque se ninguém comprar a ideia, né, se, por exemplo, eu chegar e falar assim, não, a gente tem que fazer uma gestão do conhecimento aqui, mas ninguém fala assim, não, isso não tem importância, não, isso aí a gente não precisa. Cara, não adianta. Se todo mundo que estiver interessado no projeto não tiver, né, essa ciência dessa importância, nem vai para frente. Quais estratégias da instituição devem contar com o apoio do conhecimento existente ou a ser obtido, né? Então, qual estratégia que a gente tem ali que eu preciso desse conhecimento ou que eu vou ter que obter um conhecimento para poder alcançar essa estratégia? Que conhecimento a instituição tem disponível e que conhecimento a instituição deve obter para se manter competitiva? Né? Primeiro, um dos principais problemas é a gente saber o que a gente tem, o que a gente sabe, né? Então, isso é uma pergunta interessante. O que a gente sabe? Né? O que eu tenho disponível? E beleza, o que eu preciso para ser uma empresa competitiva? Né? 4. Como alavancar os recursos de conhecimento da instituição? Né? Como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lidar com esses fatores que promovem a criação de conhecimento e como remover as barreiras para essa criação do conhecimento? A gente vai ver lá algumas ferramentas de criação de conhecimento. Né? Pode ser um treinamento, né? Um treinamento interno para conhecer os processos. Né? Então, assim, como que eu vou fazer isso? Né? De que jeito que eu vou tentar levar o conhecimento à maior quantidade de gente possível, né? Uma quantidade de funcionários possíveis. Como a instituição deve organizar seu conhecimento e suas ações para o conhecimento de modo a preparar-se para a competitividade, pelo conhecimento que acirra cada vez mais no mercado? Né? O que seria isso? Como que eu vou organizar o meu conhecimento, né, e as minhas ações para alcançar esse conhecimento, de modo que eu tenho que preparar para a competitividade, né, para a competitividade no mercado? Né? Como que eu vou fazer isso? Né? A partir do momento que eu definir como que eu vou fazer isso, eu consigo, né, definir essas estratégias aí para poder eu alcançar a gestão.
Essas respostas, elas não são simples nem únicas, né? Cada empresa tem um foco, cada empresa vai ter uma ideia, cada empresa vai seguir alguma linha. Cada instituição responderá de forma particular e são um excelente ponto de partida para gerar ações úteis à gestão do conhecimento e ao sucesso da nossa instituição. A partir do momento que eu tenho essas respostas, eu começo a definir ali, beleza, então eu sei eu já tenho aonde que eu estou disponibilizando essas informações, esse conhecimento. Eu já sei ali quem que é responsável. Então, a partir dessas respostas, eu começo a definir qual que vai ser meu plano para que eu possa, né, a partir daí, sabendo o que eu tenho e aonde eu quero chegar, eu começo a planejar para depois começar a executar isso aí. Beleza? A tecnologia e a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento pode contar com o apoio de várias ferramentas para fazer crescer e disseminar o conhecimento. Algumas dessas ferramentas são, tá? Então, a gente vai falar de todas as ferramentas aqui e depois a gente vai falar das ferramentas tecnológicas. O Departamento de Recursos Humanos, tá? Isso é uma ferramenta. Por quê? Porque é a mais tradicional forma de gerenciar o conhecimento de uma empresa, né? O Recursos Humanos é que tem lá qual curso que você fez, né? Tem seu currículo, tem qual que é o cargo que você está, o que realmente necessita, né? Uma outra ferramenta é o próprio departamento de treinamento, né? Que é o quê? Você vai disponibilizar treinamento, né, para os seus funcionários, treinamentos que são necessários para que ele possa alcançar ali um conhecimento para que a gente possa trabalhar com esse conhecimento dele. Outra ferramenta interessante são eventos, né? Então, através de eventos, né, a gente faz o quê? A gente faz esses eventos para poder facilitar o acesso do conhecimento, né, dos funcionários, né, os conhecimentos necessários. Mas que evento, professor? Beleza, você faz um evento lá de acolhimento do funcionário novo, aí você faz um evento lá para poder, sei lá, mostrar, né, algum setor da sua instituição, né? Então, o evento é uma ferramenta muito importante. Quando você faz, às vezes, algum evento para mostrar o sucesso de um projeto, por exemplo, né? Como que foi o sucesso desse projeto, para um departamento colocar para toda a empresa. Então, isso é bacana, esse evento é uma ferramenta muito legal. E, obviamente, biblioteca, né? A biblioteca, né, é o local ali que vai conter livros, vai conter periódicos, né, e demais materiais necessários para a instituição. Beleza, mas como assim, pessoal? Minha empresa tem uma biblioteca? Depende, cara. Se a sua empresa precisar de algumas informações sobre leis, né, com certeza ela vai ter uma biblioteca ali com todos os códigos que ela tem necessidade, até para poder fazer essa pesquisa, né? No caso de uma empresa de software, por exemplo, ela pode ter uma biblioteca, nem que seja virtual, né, com alguns manuais do que ela vai utilizar, né, algumas coisas assim. Tá? Isso aí é importantíssimo também, é uma ferramenta, né, muito bacana para poder disseminar esse conhecimento aí. Até então, senhores, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Não. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, agora, né, a gente vai falar de algumas ferramentas de tecnologia da informação que dão apoio a essas atividades da gestão do conhecimento, né? Uma ferramenta interessante são ferramentas colaborativas de escritório, né? Então, olha só, quando a gente fala de ferramentas colaborativas de escritório, tá, a gente não está falando aí de ferramentas só de escritório, de Word, Excel. Não, isso não, tá? Eu estou falando o quê? Estou falando de e-mail, né? Um e-mail é uma ferramenta colaborativa, um calendário comum, né? Uma reunião de brainstorming, né? Que é uma reunião ali que todo mundo senta todo mundo numa mesa ali, e todo mundo faz uma chuva de ideias, né? Ferramentas de acesso simultâneo, aí sim entra essas ferramentas do Word, Excel, mas são essas ferramentas que várias pessoas podem acessar esse arquivo ao mesmo tempo e alterar esse arquivo ao mesmo tempo. A gente tem várias ferramentas dessas na nuvem, né? Onde você compartilha esse arquivo e várias pessoas ali conseguem alterar esse arquivo, ler, escrever, opinar ao mesmo tempo.
A outra ferramenta são os Wix, né? Que é uma ferramenta colaborativa de adição e edição de conteúdo. Né? Os Wix, eu chego lá e ponho lá um tema, tal. Aí o cara vai lá e escreve um tanto de coisa que ele acha daquele tema. Aí o outro vai lá e corrige ele. Não, não é assim, não, é desse jeito. Aí o outro vai lá e põe mais alguma coisa. Então, isso é uma ferramenta também importante aí para disseminar esse conhecimento aí também. Outra ferramenta são ferramentas de mensagens instantâneas em dispositivos móveis, vulgo WhatsApp, Telegram, mas, né, obviamente, quando utilizadas para fim de disseminação de informação, que é o conhecimento. Não é para mandar bom dia e piadinha, não. Né? Obviamente, quando você tem algum grupo aí de empresa mesmo, né? Então, grupos que vai só passar informações sobre algumas coisas. Né? Então, é muito importante. Também tem ferramentas de alerta de conteúdo, que hoje a gente chama aí do RSS. Né? São ferramentas que alertam o usuário para o conteúdo do seu interesse. Então, você coloca lá, beleza, eu quero que saiba alguma coisa sobre Java. Ótimo, então esse RSS, tudo que tiver lá sobre Java, lá que ele conseguir pesquisar, ele, opa, tá aqui, ó, tem mais coisa sobre Java, mais coisa sobre Java aqui, ó. Outra ferramenta, né, que aí a gente já vai entrar daqui a pouco, é a ferramenta de BI, Business Intelligence, né? O que é isso? É uma ferramenta de apoio à tomada de decisão a partir de análise de dados. Né? Então, quando a gente fala de BI, a gente fala que é uma ferramenta que vai apoiar a gente a tomar a decisão através de quê? De dados, ok? Tem a ferramenta de Data Warehouse. O que é o Data Warehouse? É uma ferramenta de agregação e normatização de dados. Né? Então, o que acontece? Ela vai agregar, ela vai juntar muitos dados aí e vai normatizar esses dados para a gente. Né? Para, obviamente, ficar mais fácil a gente fazer a pesquisa nesses dados aí. Outra ferramenta também é a ferramenta de Data Mining. O que é a ferramenta de Data Mining? É uma ferramenta de busca de dados relevantes em grandes massas de dados. Né? Quando a gente fala em grandes massas de dados, a gente fala em Data Warehouses, tá certo? Então, eu tenho o Data Warehouse ali que vai agregar e normatizar todos os dados. E tem, né, uma ferramenta de Data Mining que vai fazer o quê? A busca desses dados relevantes em grandes massas de dados aí. Tranquilo, senhores e senhoritas? Alguma dúvida até o momento? Não. Senhores? Sem dúvida. Sem dúvida, posso passar para frente? Tá tranquilo, pode passar. Beleza. Então, essa aqui é a unidade 4.1, certo? Agora a gente vai para a unidade 4.2. Né? Vamos lá. A unidade 4.2, a gente vai para a etapa gestão da informação e conhecimento. E o que a gente vai ver? A gente vai ver BI, Business Intelligence, certo? Primeiro, o que é BI? O que vocês entendem por BI, senhores? Estou aguardando. Senhores, o que é BI? Seria tipo quase como algo para tomada de decisão dos negócios e tudo mais. Quando a gente fala de BI, a gente fala de quê? É como se fosse a cabeça ali do negócio, né? A inteligência e tal. Esses negócios, tipo... Isso, hein? BI, Não é isso? Business Intelligence. É o quê? Inteligência de negócios. Tá certo? Beleza? Então, quando a gente fala de BI, a gente fala de, isso que você falou, a cabeça, né? Ali onde que vai tomar a decisão, que é a inteligência de negócios. Ok? Beleza. Vamos dizer que é o quê? É o conjunto de técnicas e tecnologias que permitam a análise de dados disponíveis a uma instituição com o objetivo específico de apoiar a tomada de decisão. Então, quando a gente fala de BI, eu estou falando de algumas técnicas e algumas tecnologias, ferramentas, que vão fazer o quê? Vão pesquisar esses dados que eu tenho disponíveis e vão trazer para mim algumas informações para que eu faça o quê?
para que eu possa tomar decisão. Ok, senhores? Tranquilo isso aí? Tranquilo, professor. Beleza. Então, essa análise de dados se tornou cada vez mais possível. Por quê? Porque os valores do nosso armazenamento, que é o preço do gigabyte, diminuem a cada ano. Né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, ó. Olha para você ver. Em 1980, era 300 mil dólares preço de 1 gigabyte. Certo? Já em 1987, 50 mil dólares. Em 90, 10 mil dólares. Em 94, 1.000 dólares. Em 97, 100 dólares. Em 2000, 10 dólares. Em 2004, 1 dólar. Em 2010, 0,10 centavos de dólar. E aí nós paramos. Não vamos nem falar mais para frente, não. Nós estamos aí, né, em 2000. Nós estamos em 2020, não é isso? Não é isso que nós estamos? Então, beleza. Imagine aí o tanto, né? Se for continuar do mesmo jeito, a cada 4 anos ele diminuir 10%, diminuir uma casa decimal, né? Vai ser voltar uma casa decimal aí, ó. A gente está falando aí em 0,001 centavo de dólar o preço do gigabyte. Né? É um local de armazenamento, né, senhores? Então, o que acontece? Né? Quanto mais barato fica eu armazenar os dados, obviamente, eu vou ter mais dados armazenados. Se eu tenho mais dados armazenados, o que vai ser mais fácil de eu fazer? Eu utilizar o BI, porque o BI eu não uso em cima dos dados que ficam armazenados, não é de um dado que eu tenho, aonde eu transformo esse dado numa informação para que possa ter uma tomada de decisão mais na frente. Então, quanto mais barato, mais fácil é a gente poder utilizar isso aí. Características e desafios do BI. Podemos identificar nos estudos de BI as seguintes características. Função, né? O que é função no BI? Dar apoio à tomada de decisão dentro da instituição, com base em dados e informações à disposição da instituição. Tá? Então, eu vou pegar todos os dados, né, e todas as informações que eu tenho ali e vou transformar, né, isso aí no quê? Na minha função do meu BI. A função é essa. Né? Eu ajudar a tomada de decisão em cima desses dados aí que eu tenho disponíveis. Fundamentação. Fundamentada na constatação... Professor, só cortando um pouquinho. Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar. Ele tem, tipo, alguma ligação com o banco de dados, com algo do tipo assim, o BI? Sim, tipo, totalmente. Ele faz como se fosse o gerenciamento do banco de dados ou não? Ele não faz o gerenciamento, né? Qual que é a função dele? Dar apoio da tomada de decisão em cima dos dados que a gente já tem. Então, ele vai fazer pesquisas, né, no meu banco de dados, né, vai selecionar ali o que é relevante e vai transformar essa informação e trazer para o usuário. E o usuário vai fazer o quê? Vai tomar uma decisão em cima daqueles dados que vieram. Ok? Então, o BI é isso. É justamente, né, a inteligência dos negócios em cima de dados que você já tem sobre esse negócio. Não, beleza. Beleza? Beleza. Fundamentação. Ela é fundamentada na constatação de que decisões estratégicas são tomadas, na maioria das vezes, com base em informações empíricas, que podem ser obtidas por meio de análise de dados. Né? O que seriam essas informações empíricas aí? É aquele negócio assim, normalmente, né, quando essa fundamentação, você vem em cima de alguma coisa que já aconteceu. Às vezes você fala assim, toda quinta-feira eu vou para a faculdade, cara, chove. Beleza, hoje é quinta, vou levar o guarda-chuva. Ah, mas como assim? Você está fundamentando em quê? Olha, velho, nas últimas 3 quinta-feiras choveu. Ah, mas não tem nada a ver, tem. Você está chovendo toda quinta-feira, eu vou levar o guarda-chuva, porque a possibilidade de chover nessa quinta-feira é grande. Entendeu? Então, é essa que é a fundamentação. Fundamento em coisas que já aconteceram, quer dizer, em dados que eu tenho armazenados, para que eu possa passar essa informação. Implantação. Implantada por meio de um sistema de informação específico. Um sistema que se assenta sobre a infraestrutura de TI e a comunicação digital da minha instituição. Então, ele é implantado em cima de quê? Em cima do que eu já tenho, né? Da minha infraestrutura de TI e da comunicação digital. E ele é o quê? Um sistema de informação específico. É um software que vai fazer isso para a gente. A entrega.
deve ser capaz de entregar as análises necessárias no tempo adequado para as pessoas corretas dentro da instituição, né? Então, a entrega, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser, eu vou entregar a coisa certa para a pessoa certa no momento que ela precisa, né? O que acontece? Eu não vou entregar um relatório, né, depois que eu preciso tomar uma decisão sobre a comprar ou não comprar aquele produto. Então, meu relatório lá de venda do produto, ele tem que ser entregue antes, né, para eu tomar a decisão de quantas unidades eu vou precisar comprar do produto. É um exemplo bem simples aí de sempre. Até então, ok, senhores? Em cima dessas características... Tá ok, professor, tranquilo. Beleza. Cada uma dessas características traz em si uma série de desafios que precisam ser enfrentados pela instituição que deseja implementar a disciplina de BI. Né? Então, desafios da minha função. Quais são? Primeiro, eu tenho que encontrar uma lógica do negócio que seja bem estruturada e orientada por processos. Né? Então, eu tenho que encontrar uma lógica. Né? Igual eu encontrei, toda quinta-feira está chovendo. Então, na quinta que vem, eu vou sair de guarda-chuva, porque deve chover. Ok? Torna-se complexo diante da descentralização física e lógica dos dados e informações da instituição. Então, o que acontece? A partir do momento que eu começo a descentralizar, né, eu tenho vários softwares aí, vários bancos aí, eu não tenho todos esses dados num lugar só. Então, o meu BI começa a ficar complexo. Por quê que ele fica complexo? Eu preciso desses dados. Se eu não tiver esses dados, como que eu vou transformar isso aí numa informação, né, relevante aí? Da fundamentação. A tomada de decisão, com base em informações empíricas, fica ainda mais complexa quando adicionamos as informações disponíveis na internet. Né? Então, o que acontece? A gente começa a pegar algumas informações aí da internet, até para a gente poder começar a fundamentar a nossa decisão. E as informações da internet, né, elas devem ser filtradas e estruturadas, né, para serem de utilidade no processo de tomada de decisão. A própria informação na internet, ela já não é nem filtrada nem estruturada. É uma bagunça. Então, eu tenho que pegar isso aí, estruturar, filtrar, ver o que realmente, né, tem relevância, para logo depois ajudar na minha tomada de decisão. Desafios da implantação. A implantação de sistemas de BI deve levar em conta que muitos sistemas, até a própria BI, podem ser implantados não somente sobre a estrutura da instituição, mas também sobre a forma dos SaaS, Softwares as a Service. O que seria um Software as a Service? Alguém sabe? Não, senhores, falem sim, falem não. Se vocês falam não, eu explico. Explica aí, eu não sei não. Se eu perguntar alguém sabe, vocês falam, não sei. São softwares, eu também não sei, não. De software as a service, são software que a gente contrata, né? Onde a gente contrata por tempo de serviço. Ah, beleza. Não, peraí, Ivan, então me dá um exemplo aí de um software as a service. Né? Eu posso compartilhar lá um Teams. Um servidor. Um Teams, sim, um Teams. Um servidor do Amazon, por exemplo. Né? Onde que eu não tenho responsabilidade nenhuma. A única coisa que eu faço é usar. Tá? O que está acontecendo, eu não sei. A base de dados não está comigo, né? Não tem nada comigo. A única coisa que eu faço, eu uso e pago pelo meu uso. A empresa é responsável por tudo. Ela é responsável por armazenar as informações, ela é responsável pela segurança, ela é responsável pela disponibilidade dessas informações para mim, ela é responsável por tudo. Tá certo? Beleza? Então, esse é um grande desafio. Por quê? Porque as empresas começam a ter muito desse software as a service, né? Porque fica mais barato, obviamente, né? Obviamente, algum serviço em computação em nuvem, porque qualquer pessoa pode, né, acessar. E aí a BI precisa desses dados. Quando a BI precisa desses dados, começa a ficar complexo, porque eu preciso de buscar esses dados lá. Eu tenho que entrar em contato com a empresa, eu tenho que baixar esses dados, eu tenho que ver qual que é a política da empresa para poder passar esses dados para mim, para que eu possa começar a rodar o meu software de BI. Ok, senhores? Ok, professor.
Beleza. Então, olha só. A integração de sistemas on-site e off-site é um desafio para BI, né? Quando a gente fala de on-site e off-site, é isso. São sistemas que estão comigo, sistemas que não estão comigo, né? Sistemas que estão no local onde eu trabalho, sistemas que não estão no local onde eu trabalho. Né? Para acessar esse banco é uma complexidade muito maior. Desafios aí de entrega. Os dispositivos móveis hoje apresentam uma nova dimensão aos desafios da BI. Por quê? Porque eles aumentam a quantidade de requisitos por informações para tomadas de decisão. É muito fácil, né, gente? Antigamente eu tinha que estar sentado numa máquina em algum lugar com a internet para poder ter essa informação. Hoje eu estou no celular, cara. Qualquer momento eu posso estar ali fazendo o que eu quiser. Eu pego meu celular e... Opa! Olha essa informação aqui. Então, obviamente, né, aumenta a necessidade por informações atualizadas instantaneamente, mantendo a qualidade. Não é isso? Então, você quer acessar pelo celular a qualquer momento e uma coisa com qualidade, uma coisa confiável. Ok, senhores e senhoritas, tranquilo até o momento? Tranquilo. Beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Tá. Em que se aplica BI dentro de um contexto de negócios? E aí, senhores? O que vocês acham que se aplica BI dentro de um contexto de negócios? Nós temos os 4 cenários que vão contextualizar a utilização e os benefícios da BI para um contexto dentro da organização. Primeiro cenário, BI em contexto tático, né? Separado da gestão e estratégia. O que é isso? São técnicas e ferramentas de BI que são utilizadas para atingir resultados localizados em um departamento. Né? Quando eu falo de contexto tático, eu estou fechando ali em alguma coisa em um departamento só. Resultados não precisam ser normatizados nem consistentes com os rumos estratégicos da organização. Então, eu vou pegar só aquilo ali. Eu não preciso ficar pegando todo o rumo estratégico da organização. As informações de outros setores, por exemplo. Também tem a BI como apoio ao desempenho estratégico. Ó, já mudou, né? Já não estou lá no tático mais. Eu mudei para estratégico. São ferramentas de BI que são utilizadas para coletar dados e gerenciar informações acerca dos resultados sendo obtidos pela implantação das estratégicas adotadas pela organização. Então, o que acontece? Eu já vou pegar as estratégias que são adotadas pelas organizações e a ferramenta de BI vai me responder essas questões, que são: a estratégia está dando resultado? Né? Beleza, aquela estratégia lá, qual foi o resultado? Quer dizer, antes de a gente fazer aquilo ali, como é que estava? E agora, depois que começou, como é que está? Né? Quanto os resultados estão sendo obtidos? Né? Quanto de resultado eu estou obtendo com essa estratégia? Tá? Então, quando eu falo de apoio ao desenvolvimento, ao desempenho estratégico, a gente praticamente responde essas duas perguntas. As estratégias estão dando resultado? Se estão, quantos são os resultados que estão sendo obtidos? Né? Como que está sendo isso aí? Quantifica para mim. Outro contexto também é a BI, né? Com apoio de ferramenta para refinamento de estratégias. Então, o que acontece? Eu vou refinar as estratégias. Essas ferramentas de BI são utilizadas para mensurar e aferir os resultados de uma estratégia em si. Então, eu pego uma estratégia e vou lá e vou mensurar, vou aferir toda aquela estratégia. E essas respostas, obviamente, vão me ajudar a refinar. O que vai ser refinar? No sentido de melhorar, né? De melhorar os meus resultados, de ajustar a minha estratégia para que eu consiga atingir um resultado melhor. Também tem a BI como recurso estratégico, que esse aí é o patamar mais alto da BI, né? Que as ferramentas são utilizadas não apenas para o refinamento das estratégicas, mas também para construir estratégias. Então, às vezes, eu não tenho uma estratégia e ele vai falar assim: peraí, você já pensou em comprar só metade desse produto e comprar o outro produto que está vendendo mais? Sei lá, né? Uma ideia? Então, eu tenho ali essa ferramenta para que eu possa tomar uma nova decisão e focar numa nova estratégia da empresa. Beleza, senhores? A questão desses 4 contextos aí
Alguma dúvida? Eu achei de boa. Não, professor, por mim aqui tá tranquilo. Por enquanto, não, professor. Por É enquanto. muita matéria, né? Ficou muita matéria para hoje, mas eu espero que vocês estão entendendo aí e podendo assimilar um pouquinho disso aí, certo? Vamos lá. Modelagem em BI. Os modelos têm um papel importante na BI. Por quê? Porque com base neles que as ações de coleta, armazenamento, busca e análise de dados são realizadas. Então, a partir do momento que eu começo a modelar, é como que eu vou fazer essa coleta, esse armazenamento, essa busca e essa análise desses dados. Por meio da modelagem, gera-se uma situação mais simples de uma situação real, né? Então, obviamente, quando a gente fala de modelo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar algo parecido com o real, mas mais simples. É isso que é a modelagem. O propósito da modelagem é representar objetos e fenômenos de forma objetiva, permitindo a tomada de ações práticas no meu modelo. Então, eu vou ter o meu modelo e eu vou fazer de jeito mais simples possível, né? O quê? O meu fenômeno, né? Obviamente, e as minhas ações. De um jeito bem prático e objetivo, para que eu possa, né, mudar alguma coisa e até alterar ou verificar se tem alguma coisa errada. Cada modelo deve representar um aspecto do processo de negócio, permitindo que sejam formuladas questões interessantes a serem respondidas por eles através das técnicas de análise. Então, eu vou criar um modelo e, a partir daí, esse modelo vai me responder algumas perguntas que eu vou fazer através das minhas técnicas de análise, né? Desta maneira, o conceito de função de representação, né, vai ser o quê? É a forma sob a qual se apresenta o modelo, de modo que permita que as técnicas de análise cheguem a conclusões úteis para o processo de tomada de decisão. Gente, mas nada mais, nada menos é um modelo que eu consiga entender, fazer algumas perguntas, né? É assim que funciona tal processo, é assim que funciona tal outro processo, é assim que funciona esse aqui. Então, essas vão ser as minhas técnicas de análise, né? Eu vou fazer algumas perguntas e o modelo vai me responder essas perguntas. Quer dizer, ele vai explicar como que funciona, né, toda a minha organização ali, para que eu possa, né, inserir esses dados, e depois que eu inserir esses dados, ele aprende, né? A gente aprende como é que manda esses dados lá, ele vai ter esses dados normatizados, vão ter esses dados todos organizados, para que eu possa fazer essa pesquisa e transformar essa informação para a tomada de decisão. Isso é o BI. Temos duas questões básicas com relação às funções de representação. Primeiro, como que eu vou representar o modelo? E segundo, como deve ser expressada formalmente essa representação? Tá? Então, isso aí eu vou decidir. Como é que eu vou representar e como que deve ser expressada formalmente essa representação, né? Como é que vai ser? Vai ser num desenho? Vai ser, sei lá, num arquivo? Né? Vai ser no modelo mesmo? Né? Um modelinho protótipo? Não sei. Tá? Então, isso aí eu tenho que decidir também. Como representar um modelo? Nós temos 3 enfoques para a representação de um modelo. Tem a modelagem de fenômenos, a modelagem de dados e a modelagem de teorias. Tá? Então, são 3. O que é cada uma delas? Vamos ver. Modelagem de fenômenos. Quando a gente fala de fenômenos, esse contexto nosso de fenômenos são as características de interesse em um processo de negócio, né? São as ações, é o próprio processo, é aquele fenômeno que vai acontecer naquele processo. São alvo de análise. Perguntas cujas respostas podem ser encontradas no próprio modelo ou em seu relacionamento com outros modelos, né? Então, o alvo da minha análise são o quê? São algumas questões que o meu modelo vai responder, ou então o relacionamento com outro modelo vai responder isso para a gente. Ele se preocupa com o quê? Qual que é o fenômeno que está acontecendo, né? Qual que é o processo? Ele me preocupa só com isso. Exemplo, uma transação comercial entre um cliente e uma empresa. Então, esse é um fenômeno, né? O cara vai lá fazer uma compra, é uma operação de compra. É o quê? É uma transação comercial entre um cliente e uma empresa. Então, esse é o fenômeno que eu posso modelar aí. Então, eu posso modelar esses fenômenos.
Também posso modelar os dados, né? Os dados são dados inerentes a um processo. Podem ser correlacionados e combinados, gerando informações úteis para quem realiza essa análise. Então, eu vou se preocupar com o quê? O que é? Quais os dados? Né? Exemplo, quais os dados da compra de um cliente em uma loja durante um ano? Então, o que acontece? Eu modelando esses dados, né, modelando todos os dados que o cliente tem que inserir ali para fazer a compra, eu vou ter guardado e, num certo momento, eu vou conseguir te falar o quê? Olha, esse cliente comprou R$1.000 nessa loja. Desses R$1.000, 10 foi em tênis, 5 em meia, não sei quanto e não sei quanto, não sei quanto e não sei o quê. Tá? Então, eu consigo passar todas as informações. Mas lembrando que tudo isso eu tenho que ter o quê? Os dados inseridos. Ok? Em posso modelar as teorias, né? O que seria modelar as teorias? Seria se preocupar com como deve ser feito, né? Como o comportamento da entidade modelada, né? Então, vou modelar lá o meu cliente, o meu produto, tá? Então, como que vai ser feita essa compra, né? O que o cliente precisa para fazer essa compra, né? Qual que vai ser a teoria? O que vai ser necessário para que eu faça? O produto tem que estar disponível, o cliente tem que ter um CPF, tem que ter um cartão de crédito com limite mais de tantos mil, com não sei o quê, tem que morar em tal lugar, tá? São as regras que a gente tem. Também tem, né, uma pergunta bacaninha. Como era esse dado ou fenômeno anteriormente? Né? Quer dizer, esse cliente já comprou aqui? Qual foi a última compra desse cliente? Quanto foi que ele comprou aqui? Ele tem costume de comprar esse valor? Certo? Se essa busca demonstrar os comportamentos de entidades pertencentes a esses dois campos, então eu vou começar a ter o quê? Os dados e os fenômenos dessa teoria, certo? Então, eu tenho o fenômeno, que é o processo, tenho os dados, que são as informações, e tenho a teoria, que é como que é feita toda essa informação. Exemplo, uma condição necessária para que um cliente compre um carro. Ah, beleza, para o cliente comprar um carro, Ivan, ele tem que ter uma renda maior do que R$10.000, né? Mas ele tem que ter uma casa própria, ele tem que ter, sei lá, um contra-cheque aqui, os 3 últimos meses acima de X, tá certo? Beleza, senhores, conseguiram entender em relação a essas modelagens de fenômeno, de dados e de teoria? Sim. Beleza? Posso passar para frente? Pode. Beleza. Estamos acabando, viu, senhores? Mais 2 slides só. Nossa, hoje eu cansei de falar, hein? Ferramentas de BI. Eu tenho algumas ferramentas aí de BI. Tem essa Protege. Não é Proteger, não lembro como é que fala direito isso, não. Ela permite a definição de ontologias. Beleza. Eu cheguei a falar para vocês o que é uma ontologia, não falei? Ou não? Na aula passada, tenho quase certeza que eu falei para vocês o que é ontologia. Professor, você pode explicar, por favor? Eu não estava na aula passada, não. Está lá no parênteses, olha lá. Ontologia é o quê? É uma nomenclatura, né? É uma definição de tipos, propriedades e interrelacionamentos de um banco de dados. Tá? Então, quando a gente começa a falar de ontologia, a gente fala o quê? Quando a gente começa a definir os tipos desses relacionamentos do banco de dados, essas nomenclaturas. Então, isso aqui é chamado de ontologia. Então, essa ferramenta, a Protege, né, ela permite a definição de ontologias para modelagem de dados, né, definição de tipos de dados aí, para que comecem a ser agrupados. Ok? Ela permite esse mapeamento entre essas ontologias, essas nomenclaturas, esses tipos de dados diferentes. Né? Então, ele começa a mapear qual classe de dados, praticamente, que é essa ontologia, né, que é esses tipos aí, né, que vai se relacionar com outra classe de dados, por exemplo. Né? Vamos lá. Quando a gente fala de ontologia, eu falo assim, eu tenho lá a pessoa física. Beleza, aí eu tenho as pessoas físicas, eu tenho os professores, eu tenho os alunos, eu tenho tipos diferentes. Então, isso aí é mais ou menos o que seriam umas ontologias. Quer dizer, relacionamento entre, por exemplo, quantos alunos compram coxinha, quantos professores compram pastel, né? Então, aí você começa a fazer esses relacionamentos aí, até para você poder ter um conhecimento maior.
né? Pô, se o professor está comprando mais pastel, o que eu vou fazer? Eu vou lá vender pastel, professor. Não vou levar coxinha para o professor comprar, se eles compram mais pastel. Ok, senhores. Essa ferramenta ela é open source, tá? Dúvidas? Não. Não? Tranquilo. Tem uma outra ferramenta aí que é a Coma 3.0. Né? Isso é só para poder falar algumas ferramentas. Né? Ela também é uma ferramenta para mapeamento de ontologias e esquemas. Esquemas são estruturas formais do meu banco de dados. Então, ela mapeia as ontologias e os esquemas de um banco de dados. E ela também é open source. Certo? A ideia dessa disciplina, senhores, é falar um pouquinho o que é BI para vocês, como que funciona. Depois vocês vão ver isso mais na prática. Tá? Então, minha ideia aqui é que vocês, quando chega e fala assim, o que é BI? Fala, já sei o que é, cara. O BI lá é uma ferramenta que ele vai utilizar toda a estrutura de TI da empresa, os dados, quanto mais dados ele tiver, mais ele vai fazer essa pesquisa, né? Então ele vai conseguir pegar, transformar esses dados em informações para tomada de decisões. É a inteligência do meu negócio. Ok, senhores e senhoritas? Dúvidas sobre isso tudo que eu falei aí? Ou agora podemos passar para o nosso quiz? Pode passar pro quiz já. Podemos? Pode, tô Então, tranquilo. beleza, senhores. Vamos lá, então. Fechando aqui. Agora a gente vai... Eu vou passar o... São 10 questões hoje, né? Vocês têm que tirar mais do que 6, mais do que 60%. Tá certo? Então, aqui, deixa eu fechar aqui o quiz. Eu vou utilizar aqui, vou pedir para poder jogar o quiz. Vou copiar o link. E aí eu vou colar esse link lá para vocês, tá? Na nosso negócio do WhatsApp aqui. Aqui.